Olá pessoal, hoje é dia 10 de junho de 2018 e eu estou aqui com mais um vídeo para comentar os assuntos da semana. Eu queria comentar com vocês 3 assuntos que são, no meu entendimento, os assuntos mais importantes aí da semana, tá? O primeiro deles é um julgamento que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, vai fazer em relação a uma ação direta de inconstitucionalidade que foi pedida pelos sindicatos, né? As centrais sindicais se reuniram e entraram com uma ação no Supremo para anular a decisão que acabava com o imposto sindical, né? O argumento dos sindicatos é que o fim do imposto sindical é inconstitucional, né? E quem vai julgar essa questão é o ministro Edson Fachin. Isso é muito grave, porque finalmente, depois de mais de meio século, nós ficamos livres dessa obrigatoriedade de ter que ficar sustentando o sindicato. Eu sou a favor da existência de sindicatos. Sindicatos são importantes, né? Mas eles precisam ser importantes para o trabalhador. Eles precisam provar para o trabalhador que eles são importantes, tá? Para isso, eles precisam estar próximo ao trabalhador. Eles precisam convencer o trabalhador a sustentar o sindicato. E não ser sustentado de maneira obrigatória, como é o caso do imposto sindical, onde eu tinha descontado do meu salário um dia de trabalho por ano que ia para o sindicato. Sindicato sendo um sindicato atuante ou sendo um sindicato fantasma. Vamos lembrar sempre que no Brasil nós temos mais de 16 mil sindicatos. Entre sindicatos de trabalhadores, a grande maioria, mas também os sindicatos patronais. Então foi um grande avanço ter acabado com o imposto sindical. E agora os sindicatos que perderam mais ou menos 80% da sua receita querem voltar a essa obrigatoriedade. Por isso entraram com a ação no Supremo. E quem vai julgar é o Edson Fachin, né? Existe aí um certo receio, porque aparentemente o Edson Fachin é favorável ao imposto sindical, mas vamos ver se ele mantém a lei, porque não existe nada na Constituição que torne, que garanta que o imposto sindical é uma cláusula pétrea, né? Ou seja, há uma cláusula que não possa ser alterada. Ao contrário, foi uma mudança que aconteceu na última reforma trabalhista, que ela é legítima, foi aprovada pelo Congresso Nacional. E era positiva. O sindicato deve existir com o convencimento dos trabalhadores de que aquele sindicato é bom. Para isso ele tem que ser atuante, ele tem que ser firme. E não de maneira compulsória. E eu estou deixando na descrição do vídeo um link para assinar uma petição, né, um abaixo-assinado, que será enviado ao ministro Edson Fachin contra essa obrigatoriedade do imposto sindical. Então quem quiser aí, eu peço a todos que assinem essa petição, né, esse abaixo-assinado, para continuar mantendo a contribuição do trabalhador para o sindicato voluntária. Se o trabalhador quiser, ele contribui para o sindicato. Se ele achar que o sindicato não é um bom sindicato, ele não contribui. Isso é democracia, tá certo? Então eu peço a todos que enviem aí, que assinem esse abaixo-assinado para ser enviado ao ministro Edson Fachin, tá? O segundo assunto que eu queria comentar com vocês foi publicado hoje na Folha de São Paulo, está na página do UOL também, vou deixar na descrição do vídeo para vocês acompanharem, uma pesquisa do Datafolha, que deveria se chamar Datafalha, como a Folha de São Paulo, né, devia se chamar Falha de São Paulo, tá? Onde eles lançam mais uma pesquisa eleitoral, né? O interessante dessa pesquisa, é claro, eu já disse isso em vídeos anteriores, que nós devemos sempre tomar um certo cuidado com relação a pesquisas eleitorais, tá? Porque elas funcionam também como campanha eleitoral. Mas o mais interessante desta campanha eleitoral é que, se você observa bem, há um esforço enorme da Folha de São Paulo de não apresentar o Bolsonaro em primeiro lugar. Fazem uma maravilha, uma matemática aqui, uma loucura, um malabarismo para não colocar o nome do Bolsonaro como primeiro, né? Eu deixei o link aí com vocês, depois vocês vejam com mais detalhes, né? Tem alguns gráficos, né? Primeiro, aquilo que eu já venho criticando há muito tempo. Coloca o Lula como possível candidato. O Lula, ele é preso, ele é um marginal, ele é um condenado. Ele não é um preso político, ele é um político preso, ele cometeu crime, ele não pode ser candidato. Isso é que está na lei. É um absurdo tratar o Lula como um possível candidato.
É uma forma de tentar dar cartaz a um preso, a um criminoso, a um corrupto, né? Mas enfim, estão colocando lá. Então tem uma pesquisa que aparece o Lula aparece com 30%. E o Bolsonaro com 17%. Só que entre o Lula e o Bolsonaro, a Folha de São Paulo colocou uma nova categoria, que não tinha colocado antes. O tal do sem candidato. Né? Então tá lá. Lula em primeiro, o tal do sem candidato em segundo e o Bolsonaro em terceiro. Aí tiram o Lula da pesquisa e trocam o Lula pelo Haddad, Fernando Haddad, que é o ex-prefeito de São Paulo, aquela porta, né, aquele cone do Lula. Né? Com o Fernando Haddad, Bolsonaro em primeiro? Não! 100 candidatos em primeiro. Percebe? No gráfico, para não colocar o Bolsonaro em primeiro lugar, que todas as outras pesquisas apontam o Bolsonaro em primeiro lugar, eles criaram essa categoria do 100 candidato. Então colocaram esse 100 candidato, aparece com 33%, e o Bolsonaro com 19%. Então, para não colocar no gráfico o Bolsonaro em primeiro, inventaram esse 100 candidato. Aí a terceira possibilidade, ao invés do Haddad, o Jacques Wagner, né? Que aliás também não sei por que colocaram, porque o Jacques Wagner já disse que não será candidato a presidente. Ele quer concorrer a uma vaga no Senado. Novamente, para não colocar o Bolsonaro como primeiro, quem aparece em primeiro? O tal do 100 candidato. 33% para o 100 candidato, 19% para o Bolsonaro e o Jacques Wagner lá na rabeira com 1%. É isso que a Folha faz, tenta embaralhar os números, tenta fazer malabarismo com os números para não colocar o Bolsonaro na frente. Né? Mas a pesquisa mais importante, eu já venho dizendo isso há um bom tempo, em pesquisas eleitorais, principalmente antes, efetivamente, do início da campanha, a pesquisa mais importante é a pesquisa espontânea. É aquela onde o entrevistador não apresenta nenhum candidato e o eleitor, né, o entrevistado, ele vai dizer o nome que lhe vem à cabeça. Né? Nessa pesquisa, para não colocar o Bolsonaro na frente, colocaram o não sabe. Então o Bolsonaro não aparece em primeiro nessa pesquisa, aparece o tal do não sabe. Isso tudo para que no gráfico o Bolsonaro não apareça em primeiro. Porque se você olhar a pesquisa, depois vocês olhem na descrição, ela faz uma comparação de uma pesquisa feita em setembro de 2017, da mesma Folha de São Paulo, com essa pesquisa agora de junho. Em setembro, o Lula tinha 18% da pesquisa espontânea, que é aquela o primeiro nome que vem à cabeça. Nessa agora o Lula cai para 10%, de 18% ele cai para 10%. O Bolsonaro tinha 9% em setembro e está com 12% agora. Ele teve uma progressão. Para não colocar o Bolsonaro na frente, eles inventaram essa figura agora do não sabe, que eram 48 votos. Gente que não tem candidato, que é óbvio que a grande maioria ainda não tem candidato. A campanha eleitoral não começou, então as pessoas ainda não se definiram. A grande maioria de fato não se definiu. E agora, mas já há uma diminuição. São 46% dos eleitores que não sabem. Mas vocês percebem, na hora de você apresentar o gráfico, eles fazem de tudo para que o Bolsonaro não apareça em primeiro lugar. Colocam lá o tal do não sei, não tenho candidato, ou qualquer coisa do gênero, para o Bolsonaro não aparecer em primeiro. Nas simulações de segundo turno, aí já tem um outro absurdo, né? O Bolsonaro praticamente perde, praticamente não, ele perde para todos os outros concorrentes. Então fizeram simulação do Lula com o Bolsonaro, o Lula com 49 e o Lula 33, perde. Puseram lá a simulação do Bolsonaro com o Ciro, Ciro 36, Lula 34, perde, perdão, Ciro 36, Bolsonaro 34, né? Bolsonaro com a Marina, Marina 42, Bolsonaro 32. Então, é importante a gente olhar para as pesquisas, né, mas com muita restrição. É um fato de que a Folha de São Paulo está fazendo uma campanha contra o Bolsonaro. Ela já lançou matérias falsas, tentando induzir a população a achar que o Bolsonaro estava escondendo patrimônio, né, dizendo que o patrimônio do Bolsonaro tinha subido não sei quantos mil %, quando na verdade, para dizer isso, ele juntou o patrimônio do Bolsonaro e dos seus filhos, né,
uma canalice, na verdade, da Folha de São Paulo, né? E em todas as pesquisas eleitorais eles fazem questão de tentar passar para a população de que o Bolsonaro não é um candidato viável, tá certo? Para tentar combater a candidatura do Bolsonaro. Esse é o papel da Folha de São Paulo hoje, tá? Tentar fazer de tudo, e vai piorar. Vai piorar porque quando for a campanha de verdade, quando começar a campanha na TV, ou mesmo que os candidatos possam efetivamente começar a pedir votos, essa postura da imprensa, da grande mídia, com a Folha de São Paulo na frente, mas tem o Globo também fazendo a mesma coisa, tá? O Estadão não fica muito atrás. Isso vai piorar, a gente precisa ficar atento a isso e não cair na conversa fiada desses meios de comunicação. Procurem fontes autônomas, né? Comparem fontes, né? Hoje nós temos a internet que nos permite aí, uma possibilidade maior de acesso à informação, tá? E para combinar, e aí você vê que as notícias dessa semana foram trágicas, né? Nós tivemos essa semana, né, um absurdo nesse país, que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal por 8 votos a 2, tá? Ou seja, ampla maioria, de considerar o voto impresso como inconstitucional. Ou seja, o Congresso Nacional, uma proposta do Jair Bolsonaro, aprovou uma proposta de que, junto com o voto contado digitalmente na urna eletrônica, houvesse também uma impressora acoplada ao lado, onde este voto seria impresso e guardado numa urna. Quer dizer, o eleitor não ia levar o voto para casa, não era um comprovante de votação, era apenas uma maneira para que o eleitor checasse que o que ele registrou na urna eletrônica estava sendo impresso. Por que isso? Porque no caso de você precisar fazer uma recontagem, você tivesse o meio físico, ou seja, o voto impresso, para poder recontar. E o que o Supremo fez? O Supremo se colocou no direito de legislar. O Supremo é um órgão do judiciário, ele cumpre a lei, ele garante o cumprimento da lei, ele não legisla. Quem legisla nesse país é o Congresso Nacional. É a Câmara dos Deputados e o Senado. O presidente faz parte do Executivo, garante o cumprimento das leis, das obrigações, do orçamento, etc. O Legislativo cuida do cumprimento das leis e o Executivo elabora as leis. Quando você tem um Supremo, que é a nossa corte máxima, que deveria ser o guardião da lei, maior que a Constituição, ele se coloca na posição de ficar fazendo leis, ou se coloca no direito de descumprir ele mesmo as leis, ele está atentando contra a democracia. Então nós temos hoje um inimigo da democracia no Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal. Isso precisa ser dito, tá? Então, se nós combinarmos fraude em pesquisa eleitoral, mas a recusa do Supremo Tribunal Federal de permitir que nós possamos recontar votos no caso de dúvida, isso pode estar preparando a fraude nas próximas eleições. Isso precisa ser dito, tá? Nós temos um candidato que, por enquanto, é o candidato preferido da população, e nós queremos que a vontade popular se faça, mas com essa urna eletrônica, sem a possibilidade de auditagem, sem a possibilidade de recontar os votos, isso é impossível. E é isso que o Supremo está preparando para nós. O Supremo gastou uma fortuna em recursos para fazer o recadastramento com a tal da biometria. E tirar a foto. Não tem nenhuma razão para que isso acontecesse. Tá? Isso não era prioritário. Nunca foi. E o Supremo sempre alegou que não tinha dinheiro para comprar as urnas. Deu um número enorme, exagerado para o preço das urnas. O jurista Modesto Carvalhosa provou que as impressoras para as urnas iam custar muito menos do que o Supremo previu. E agora, porque o TSE havia previsto, e agora o Supremo joga a pá de cal na possibilidade que nós tínhamos de poder recontar os votos. Uma decisão do Congresso Nacional, uma lei aprovada que o Supremo se coloca no direito de descumprir. Então, afirmo e repito, já tinha dito isso antes, o maior inimigo da democracia nesse país hoje chama-se Supremo Tribunal Federal.
com alguns acertos que tiveram, mas a quantidade de equívocos e de erros e de atentados à lei que eles estão tomando é impressionante. Vamos lembrar no dia do impeachment da Dilma Rousseff, no Senado, o Ricardo Lewandowski, que corretamente alguns começaram a chamar de Ricardo Petralovski, né, pela proximidade dele com o PT, ele fez uma manobra no Senado desvinculando o impeachment da Dilma com a perda dos direitos políticos. Então hoje nós vamos ter uma presidente que foi empichada do seu cargo, podendo concorrer a deputada ao Senado. Algum cargo ela vai querer concorrer, que é uma afronta à nossa Constituição. Nós temos o Gilmar Mendes libertando corruptos, com o argumento de que eles não cometeram um crime violento. Ora, será que você precisa matar uma pessoa para ser preso? É claro que não. É claro que o ato de corrupção, ele interfere em muito mais pessoas do que um bandido que assalta alguém e dá uns tapas nessa pessoa, ou eventualmente faz coisa pior. A corrupção, ela tira dinheiro público das áreas fundamentais, da saúde, da educação, do saneamento básico. Então ele ataca muito mais gente. Então é um assim que o Gilmar Mendes está fazendo o que ele está fazendo. Mais de 20 pessoas libertadas por ele. Tá? Criminosos, corruptos, que roubaram dinheiro público. Tá? E agora vem mais essa do Supremo, que por 8-2 declarou que não vai, que vão descumprir a lei, que não haverá urna eletrônica nas próximas eleições. Então nós precisamos tomar muito cuidado em quem nós votamos e ficar atentos. Tá? Porque eu afirmo que a fraude está sendo preparada para as próximas eleições. É bem possível que o candidato que for eleito nas próximas eleições não será a representação da vontade popular. E fiquem atentos se não tiver aquela coisa de um candidato teve 51%, outro candidato teve 49% dos votos. Você não vai ter como contar. Você não tem como conferir se isso foi verdade ou não. Tá? Então, o que o Supremo fez foi um ato criminoso de desrespeito à lei. Ele que deveria ser o primeiro órgão a cumprir a lei. É isso, gente. Esses são os comentários que eu queria fazer essa semana. Também um desabafo e um alerta para que nós fiquemos atentos aí e prestemos muita atenção ao que vai ocorrer nesse ano, nas próximas eleições. Tá? É isso. Um forte abraço a todos. Inscrevam-se no canal. Compartilhem, dêem um like se gostaram do vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.